Histórias para ouvir lavando louça. Um podcast do Terapia. Gente, eu tô muito feliz com a história que a gente vai contar hoje, tá? E ó, antes de começar, eu queria deixar um aviso. Vai que tem algum cineasta nos ouvindo? Ó, já deixa um recado, tá? Lá vem. Você vai terminar esse episódio querendo fazer um filme dessa história. Então, tá aí a dica. E corre, porque senão você vai ter concorrência. Eu amo que o Alexandre sempre joga a expectativa lá pra cima. E é isso aí, porque essa história tem que ter com a expectativa lá em cima mesmo. Pra vocês entenderem o quanto essa história brilha aos meus olhos. Eu confesso que eu amo também, quando a gente leu, a gente falou, essa história precisa ser gravada pra ontem. Bom, agora eu sei que tá todo mundo já morrendo de curiosidade na frente da louça, então bora. O começo não é tão feliz assim. A Iris foi casada por muito tempo com um homem abusivo, que não tinha vergonha nenhuma de agredir ela. Só que aí durante o relacionamento dela, uma vizinha, muito especial, começou a entrar na vida bem devagarinho. Quase sem a Iris perceber. E assim, a Iris nem tinha se tocado mesmo do que tava rolando ali. Mas quando a vizinha confessou que tava apaixonada por ela, foi aí que a vida da Iris virou de cabeça pra baixo e vocês imaginam que sim, né? Logo no começo, nós vivemos a paixão daquele momento, né? Da gente sair e se encontrar escondido. Tinha noite que eu não dormia a noite toda, aí eu tinha que acordar de manhã. De acordar não, né? Nós passávamos a noite acordadas e conversávamos muito. E era assim, aquela explosão de coisas, né? E aí de manhã eu ter que levantar, me arrumar e trabalhar. Passar o dia todo trabalhando, ainda fazia faculdade à noite nessa época. A gente não tá brincando aqui, gente, quando a gente fala que é coisa de filme essa história. Confia que hoje tá bom demais. Mas antes da gente ir pro episódio, deixa eu falar rapidinho aqui sobre como você pode fazer parte do Histórias para Ouvir Lavando Louça e do Terapia também. É só você entrar no apoia.se/historiasterapia, fazer uma contribuição mensal, que você vai fazer parte do nosso grupo de apoiadores, e aí você vai receber um link lá, que é o grupo do WhatsApp, e aí você vai poder trocar ideia com a galera que tá lá, que também faz parte do grupo, com a gente, e receber tanto as histórias em vídeo quanto em áudio com antecedência. Então acessa apoia.se/historiasterapia e a gente fica te esperando lá no grupo do WhatsApp. Agora sim, disclaimer pronto. Vamos pro episódio? Bora! Eu sou o Lucas Galdino. E eu, o Alexandre Simone, e esse é o Histórias pra Ouvir Lavando Louça. Como a gente já cantou a bola ali no comecinho, a história da Iris começa parecida com a de muitas mulheres no Brasil. Ela casou cedo, teve 2 filhos, e aí ela logo começou a perceber que a relação começou a ir para um lugar muito perigoso. Só que as semelhanças param por aí. Porque o caminho que a vida da Iris tomou a partir de um certo momento não foi nada óbvio. A história dela é a de um amor improvável, que nasceu em meio ao caos, mas que logo mostrou por que fazia tanto sentido. Ela era minha vizinha e a gente tinha um relacionamento de vizinhos. A gente não, em nenhum momento, a gente teve algum tipo assim de relacionamento mais íntimo, né? Até inclusive porque eu sempre fui muito fechada, meu relacionamento... Eu sempre fui uma pessoa tenho muita dificuldade de me socializar com as pessoas, né? E aí o meu ex-marido, que era amigo dela, que conversava com todo mundo na rua, que tinha convivência com a vizinhança, né? Eu realmente era do trabalho para casa e de casa para o trabalho, só. E aí nesse momento, só que eu vivia um relacionamento muito abusivo, né? Com agressão física, verbal, e quer dizer... Comecei a trabalhar muito nova, inclusive eu estou até me aposentando já. E nesse momento que eu sou professora, né? Eu trabalho na Secretaria de Educação daqui do Estado. E nesse período que eu estava com ele, né? Um relacionamento muito agressivo, ele era muito agressivo, bebia, jogava. Então tinha noites que eu não dormia, que ficava acordada esperando que ele chegasse. Mas no meu relacionamento com ele, eu tive 2 filhos com ele, né? Eu tenho um de 27 e uma moça de 21, né? E nesse período, meus filhos viram essas agressões, também sofreram agressões, né? Porque você sabe que uma pessoa que bebe, né? E chega bêbada em casa e machucava a gente, tanto eu quanto meus filhos, né?
E a gente passava bem complicado, nossa vida era bem difícil mesmo, né? Porque o que eu ganhava eu tinha que sustentar toda a casa e mais o vício dele, porque nessa época ele não trabalhava, né? E aí era uma vida bem difícil. E é aquela história que a gente já falou muitas vezes aqui. Relações abusivas nunca têm uma explicação simples. Por isso que a pergunta, mas por que ela não saiu logo dali, dessa relação? Geralmente tende a ser ingênua. Tem gente que faz de propósito, mas às vezes as pessoas perguntam na ingenuidade. É que assim, o medo fazia parte do dia a dia da Iris quando ela estava com um cara. Ainda mais se tratando de um homem que se acostumou a não estar sóbrio. E aí nesse dia a dia, a vizinha da Iris começou a ajudar ela em coisas da rotina. De vez em quando ela ajudava a fazer um almoço, aí elas conviviam um pouquinho, aí depois ela começou a dar um suporte pra Iris na situação com o marido, porque a Iris estava tendo que dormir no chão do quarto dos filhos por conta das brigas. Aí a vizinha começou a levar edredom pra ela, dormir um pouquinho melhor, mais confortável, e assim as coisas foram indo. Isso tudo há 11 anos, só pra vocês conseguirem se situar aí na linha do tempo. Aí nesse período ela começou a se aproximar da gente, começou a conversar, começou a me dar ajuda. E um dia desses que a gente estava juntas conversando, e ela também nesse dia a gente estava assim um pouco mais alegre, estava bebendo, né? E aí nesse período, aí ela chegou comigo e disse para mim que ela estava gostando de mim. Aí para mim foi um susto, né? Porque até nesse momento eu tinha ela como minha vizinha, uma pessoa que estava comigo lá me ajudando. E aí foi que a gente começou tipo assim, ela começou a ir em casa. Aí esse dia a gente bebendo, ela disse mesmo assim pra mim: eu vou te dar um beijo. Aí eu tomei um susto, né? Porque tu já pensou, eu tinha um relacionamento de 19 anos com uma pessoa do outro sexo, né? E de repente uma pessoa do mesmo sexo disse assim: eu quero um beijo. Aí outro dia ela voltou pra cá, voltou lá em casa, né? Aí a gente começou a conversar e eu disse: eu acho que ela tava bêbada, né? E esqueceu do que tava falando e tal. Aí tá. Aí eu disse assim, olhei pra ela, ela estava assistindo televisão, eu disse: Regi, você se lembra do que você fez ontem? Aí ela disse: lembro, e eu repito novamente, eu tô gostando de ti. Aí eu disse: meu Deus, e agora, né? Aí eu disse: como é que eu vou fazer, né? Aí aquela coisa, começamos a nos encontrar escondidas, né? Porque a mãe dela morava do lado, ela morava na casa com a mãe dela, né? E eu morava com o meu marido ainda, né? Uma coisa que eu amo muito nessa história é que apesar de todo o susto e de ser uma grande novidade, bem chocante ali num primeiro momento, a Iris não ficou esperando pra se jogar e ver o que acontecia ali não, né? Ela podia ter pego a informação, se guardado no canto dela, nunca ter se arriscado, mas ela preferiu pagar pra ver. Foi lá e deixou o coração sentir. E eu acho que, na verdade, nada podia ser mais assustador do que continuar vivendo uma relação abusiva como era dela, né? Mesmo que ela estivesse ali meio que escondido nesse relacionamento, o pior mesmo era o que estava às claras ali, né? Aquele relacionamento que todo mundo acredita ser o certo. Então, querendo ou não, aquela portinha que se abriu junto com a vizinha era também um caminho para uma vida renovada. Aí a primeira saída da gente foi bem assim como eu digo assim, assustadora, né? Que aí eu peguei e comecei logo a beber umas birita que era para mim poder encarar a situação, né? Porque não era fácil você chegar com uma pessoa e dizer assim: hoje eu vou me encontrar com ela, né? A gente realmente se encontrou. Aí eu tive que beber uma birita para encarar, né, a situação. E era caipirinha que eu tava bebendo, e nessa confusão a gente começou a se relacionar, começamos a nos beijar e tal. Aí meu casamento desgastou de uma vez, né? Porque, tipo assim, a gente já tava aqui acho que um mês nessa loucura, né? Eu nem dormia à noite, porque eu tava totalmente eufórica, que era um amor novo. Sabe quando é aqueles amores de juventude, aquelas coisas aquelas paixões, né? E aí a gente começou e era saída e se encontrava escondida. E nessa época eu tinha um cargo público. E aí ela ia me buscar na escola e a gente fugia, parece adolescente, né? Porque a gente tem que estar escondida para ninguém ver, né? Ouvindo a Iris assim, dá até vontade de viver uma paixão de adolescente de novo, né? Ai, gente, é tão gostoso esse sentimento. Amei. E depois que a Iris finalmente conseguiu sair daquele casamento,
ela começou a conhecer outros desafios que ela teria que vencer. Isso porque todo o entorno dela não favorecia o relacionamento de duas mulheres, né? As mães delas não aceitavam, os filhos delas também não entendiam muito bem, né? Eles já eram mais velhos, eles não eram adultos, mas eram mais velhos. Mas, enfim, a gente sabe que uma sociedade homofóbica faz a gente estranhar de primeiro momento uma relação que não seja heterossexual. E pra piorar, ainda era uma cidade pequena onde elas moravam, daquelas que todo mundo se conhece. Ou seja, né? Todo o contexto ali dificultava esse relacionamento. Eu não entendo essas pessoas que respeitam e também não aceitam, né? Porque, tipo assim, pra mim as coisas têm que andar juntas. Você respeita e você aceita, né? E aí a gente começou a se relacionar e foi bem complicado. Agressão e os nossos filhos também. Logo, os dois menores, né? Que nessa época um tinha 9 e a minha 10 e 11. Para eles a gente não falou, né? Mas para os mais velhos nós tínhamos que falar. E aí nós tínhamos, eles eram jovens, né? E aí eles aceitaram de repente, eu saio do casamento hétero, entro no casamento homossexual, né? É difícil para o meu filho, né? E para a filha dela, que na época eles eram, acho que tinham 18, mais ou menos, 17, 18, né? E aí eles não aceitaram, eles agrediram também verbalmente, e foi bem complicado. Eu tive que sair da casa só com a roupa do corpo. Larguei casa, tipo assim, para mim ser feliz, eu peguei e disse assim, a partir de hoje eu vou colocar minhas coisas numa mala, saí com meu computador e uma mala para mim ser feliz. Deixei tudo para trás, né? Casa, então, inclusive hoje eu acho tipo assim, que eu não tenho uma casa própria, mas é tipo assim, eu tenho um tijolo de amor, né? Porque meus filhos eu sempre digo para eles, nós 4 juntos, nós somos mais fortes. Separados a gente não somos ninguém, né? E hoje eles entendem isso. São pessoas muito legais, nossos filhos. E eu acho bem interessante toda essa situação com os filhos, né? Com os 4 filhos delas, porque para mim eles são o maior exemplo de esperança, né? Um símbolo de esperança de como o preconceito pode ser revertido completamente. Né? O preconceito é literalmente a falta de conhecimento sobre algo. E vocês lembram que a Iris falou que no começo elas não contaram pros pequenos, né? Pros filhos menores. Só que aí veio o dia que os dois entraram chorando da rua, né? Eles estavam brincando na rua, vieram chorando para casa porque falaram que as mães deles eram sapatões. Ali foi uma facada nas duas, né? Porque foi a concretização do preconceito. Porque o olhar torto é uma coisa, né? Uma na hora que te xinga, te expõe de uma forma vergonhosa, não que seja uma vergonha ser gay, lésbica, bi, enfim, ser LGBT, mas quando te impõe uma vergonha, é muito difícil. Mas aí nessa situação, as duas perceberam que tinham que abrir o jogo com as crianças. E aí foi isso que elas fizeram. E as coisas fluíram depois. Elas falaram pra eles que o único jeito deles não se importarem com a zoação era entender que aquilo era normal. E que quem zoa é que tá errado. E aos poucos as coisas caminharam. A relação de toda a família foi evoluindo de pouquinho em pouquinho. Hoje, os 6 se tornaram uma coisa só. E eu acho isso tão bonito porque muita gente usa aquele argumento ultrapassado. Ah, mas como que vai explicar para uma criança que ela tem 2 mães, ou que tem 2 pais, ou como eu vou explicar 2 homens de mão dada, 2 mulheres se beijando? E aí, pelos exemplos na prática que a gente vê, que a gente já contou inclusive muitas vezes aqui, tanto no podcast quanto lá no canal, as crianças são as que mais assimilam de forma positiva ao longo do tempo as coisas. Claro que existe ali barreiras, como eu disse, né? A gente vive numa sociedade homofóbica, transfóbica, enfim, cheia de preconceitos. E essas barreiras, elas precisam ser vencidas. Mas as crianças aprendem e aprendem muito mais fácil do que muito marmanjo aí que fica de cara feia quando vê um casal gay na rua. A real é que parece que esse argumento de como eu vou explicar, né? É só uma muleta de adulto que não quer mudar a cabeça e é preconceituoso e feio. Isso tem muito a ver com a naturalização das coisas, né?
Porque quando a criança já cresce entendendo que existem sim relações heteroafetivas ou homoafetivas, ela deixa de estranhar. Porque não deveria causar um estranhamento. O problema é quando a gente educa as crianças ensinando para elas que existe um jeito certo e errado de se relacionar. E aí essas crianças vão se tornar adultos que parece que uma dificuldade de compreender de que não existe um jeito certo ou errado. Então, o naturalizar as relações é o que faz a gente quebrar o preconceito. Como o Lucas falou, né? O preconceito é a ausência de conhecimento. A partir do momento que você conhece, você entende e passa a respeitar. Esperamos que, né? Não, logo no começo a gente pensa que é errado, né? Porque eu tenho tipo assim, eu sou católica, né? Passei a minha família é católica, então a gente quando a gente tem uma religião, tem as crenças da gente, né? Aquelas normas de viver. Então logo no começo eu achava que era errado. E é tipo assim, eu digo assim que o nosso amor ele foi se construindo todos os dias. Ela me emociona todos os dias. Inclusive, eu até disse para ela, hoje de manhã, né, a gente juntas, eu digo que eu amo ela o dia todo. O dia todo. Eu olho para ela e eu te amo. Eu te amo o tempo todo, né? Porque eu digo assim que o dia que eu disser para parar de dizer que eu amo, né? Mas olha, eu sou apaixonada por ela. Hoje eu não consigo nem viver. Eu não consigo me ver vivendo longe dela. Ela diz assim que a gente não consegue nem, tipo assim, dormir uma noite separada, porque pra gente é um sacrifício. Se a gente tiver de se separar, teve uma vez que ela viajou, né, e eu tive que ficar em casa, e foi muito difícil dormir uma noite ou 2 noites separadas. Pra gente é bem complicado. Eu digo assim que nós estamos praticamente há 11 anos juntas, mas do acordar ao dormir totalmente juntas, né? Juntas, a gente trabalha junto, a gente convive junto, a gente anda junto. O único momento que eu não estou junto com ela é o momento que eu estou dando aula, né? Mas de vez em quando a gente pega o telefone e eu coloco, olha, eu te amo, né? E o amor das duas foi tão verdadeiro e tão forte que todas as barreiras que apareceram no começo foram caindo. Hoje os filhos falam com a boca cheia que tem 2 mães. A mãe da Iris fala que tem uma nora. As próprias pessoas da cidade já aprenderam a respeitar mais. E isso tudo só aconteceu porque as duas se colocaram de maneira inteira na relação. Só que isso não significou esquecer delas enquanto indivíduos. As duas continuaram se apoiando para que cada uma pudesse viver as suas próprias conquistas. Eu também fiz uma faculdade depois também, que tipo assim, eu tinha feito uma antes, né, que eu sou professora, e depois, quando eu me juntei com ela, né, eu fiz uma de que eu queria realmente fazer, né? E ela deu uma força muito grande para me terminar esse sonho. E aí eu digo assim, aí são relacionamentos diferentes, são tipo assim, é como se o passado eu tivesse apagado e o que eu vivo agora, a minha vida é como se eu vivesse. Para mim, às vezes, eu penso que é só essa vida que eu tive. Né? Como se eu tivesse renascido novamente. Eles 4 como se fossem meus filhos mesmos dela, como se viesse de mim, né? Fosse sangue meu. Inclusive a minha filha, ela é tipo assim, ela tá louca para colocar o nome dela no nome. Tipo assim, colocar o nome lá na certidão, que ela quer que, sabe? Porque é um amor bem gostoso. É um amor gostoso. Amor é construção, né? A Iris, a princípio, ali não amava romanticamente a vizinha quando ela recebeu aquela notícia. Mas depois ela resolveu dar uma chance e se entregar. E aí esse amor foi sendo conquistado e construído. Na verdade, um amor que já vinha se construindo ao longo dos dias. É daquelas coisas que desafiam aquele nosso sentimento mais purista, de que amor é uma coisa mágica, um sentimento arrebatador, que você vai olhar no olho da pessoa e falar, essa é a pessoa da minha vida. Eu acho que cada vez mais a gente sente que o amor é uma escolha e é uma construção, né? Você tem que se doar e a pessoa também tem que se doar para vocês construírem esse amor, né? E é claro que a gente aqui não é detentor do conceito do amor, e que cada um pode viver ele de um jeito. Mas histórias como a da Iris nos trazem essa reflexão do quanto a gente pode e consegue construir um amor com a pessoa que a gente escolhe. Não há idade para ser feliz, né? Não há o amor, ele tem que passar a barreira do sexo, tipo assim, de espírito, de tudo. Amar, eu acho assim que a gente é o melhor, né?
É o que é melhor pra gente. É tipo assim, o amor, ele constrói, né? Eu digo assim que o amor com ela, tipo, logo no começo eu não sentia nada por ela. Eu sempre digo, não senti nada. Aí de repente ela chegar comigo e dizer assim, eu tô apaixonada por ti, eu quero te dar um beijo, né? Naquele momento, eu disse, meu Deus, foi assustador, mas depois construí esses 11 anos já praticamente, vivendo com ela, né? Eu construo todos os dias o amor, eu amo o tempo todo, né? É um amor fácil de viver, carinho, tipo assim, é tranquilo viver com ela. Ai, gente, coisa mais linda, né? O amor é pra ser fácil de viver, né? É pra ser tranquilo, é pra gente encontrar alguém e dividir as nossas coisas, as nossas dores, os nossos objetivos. Claro que tem desafios e sempre coisas pra ajustar e tudo mais, só que o amor é pra ser bom. A gente às vezes também foi ensinado de que existe ali um sofrimento do amor que faz parte, um ciúmes que faz parte, mas não. Acho que, como a Iris falou, né, é gostoso viver com ela. Acho que isso é muito bonito. O amor tem que ser bonito e a gente tem que ficar de olho quando a gente romantiza essas relações amorosas. E romantiza no sentido negativo, né? De passar batido por questões de ciúmes, enfim, coisas que vão levando o amor para um lado que vira abuso. Que não é amoroso. Que não é amoroso, exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado, porque é gostoso se você se jogar, você amar, mas a gente tem que tomar cuidado para não romantizar o amor, né, essas relações. E romantizar no sentido negativo, de que você romantiza um ciúmes, que bonitinho, ele tem ciúmes de mim. Só que as coisas, elas podem tomar proporções grandes. Elas começam, que bonitinho, mas depois vai tomando uma proporção enorme. E amor é uma coisa real, palpável, né? A gente tem que entender, tem que começar a entender isso. Não é uma coisa mágica, como eu disse recentemente, não, agora há pouco. Mas eu acho, o que eu aprendo mais dessa história toda, não é só sobre o amor, mas também sobre a descoberta, né? A Iris e tanto a esposa dela também não se deixaram... eu já tô velha, por que eu tô sentindo isso? Isso tá errado, sabe? A descoberta dessa paixão que virou um amor, ela foi muito abraçada pelas duas, né? Eu não sei se a gente comentou no episódio, mas a Iris tinha 39 anos quando ela conheceu a esposa. E elas estão, enfim, há 11 anos juntas, né? Então a Iris tem 50 anos e a esposa tem 45 agora. Então a esposa é 5 anos mais nova que ela. Elas já estavam mais velhas, assim, né? Assim, no sentido de... Normalmente a gente acha que quem descobre ou quem entende sua sexualidade de uma forma não heteronormativa é lá na adolescência, né? Ou ali na fase do começo de ser adultos, 20 anos. Elas não, foi um tempo depois. Elas duas já tinham filhos, enfim. Eu acho que essa coisa da descoberta é bonita. E, pra amarrar só, eu tô falando de descoberta, por quê? Porque a gente fala sobre descoberta no nosso livro, né? A História do Outro Mundo da Gente, que tá em pré-venda. É o primeiro capítulo. E a gente traz histórias que é justamente sobre essa ideia de descoberta, que a descoberta não precisa ser no começo ali da nossa vida, né? Na adolescência, no começo da vida adulta. A descoberta, ela vai sempre existir até o último dia que a gente viver. Uma coisa que eu acho maravilhosa é a coragem da esposa da Iris de chegar lá um dia e falar: ei, eu quero te dar um beijo. Eu achei maravilhoso. Mas tem uma coisa muito importante que a gente precisa pontuar nessa história. A Iris não se apaixona pela vizinha porque vive um relacionamento abusivo, tá? É muito comum as pessoas falarem: fulano é gay, fulano... É lésbica, porque viveu uma relação que não foi boa antes com uma pessoa do sexo oposto. A Iris poderia estar vivendo uma relação, um casamento legal ali com o marido, e mesmo assim se apaixonar pela vizinha e viver essa relação. Infelizmente, ela está vivendo uma relação abusiva, e a gente fica muito feliz que a Iris conheceu o verdadeiro amor romântico, o que a gente espera viver. Mas a relação abusiva não é o que causa essa relação homoafetiva. Total, concordo muito com você, Ale. E é com essa sensação, essa vontade de se permitir mais, de se deixar sentir,
de se apaixonar, que a gente termina o episódio de hoje. Eu espero que a sua louça esteja brilhando. Muito obrigado pela sua companhia. Se você quiser continuar mais um pouco com a gente, é só nos procurar em todas as redes sociais, @História de Terapia, ou lá no site historiadeterapia.com. Semana que vem tem mais história pra gente lavar a louça junto. Muito obrigado pela companhia, um beijo grande e cuidem-se bem. Tchau!